Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar vendo essa aula, mas eu me chamo Daiane de Paula, sou professora da Escola Politec, muitos de vocês já devem me conhecer, e vou introduzir aí a aula de mamografia, como já de costume, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer aos alunos pela paciência, e eu sei que não está sendo fácil. Na verdade, não está sendo fácil para ninguém, né? A gente queria poder estar todo mundo em sala já, no presencial, mas infelizmente não é possível por hora, né? A gente tem que se cuidar e cuidar do próximo, mas eu garanto para vocês que todos os professores, coordenadores e diretores, a Politec em geral, está sentindo muita saudade de todos vocês, tá certo? Falando sobre mamografia, não tem como falar de mamografia sem falar sobre o nosso querido Outubro Rosa, não é verdade? Então, veja só, nosso Outubro Rosa, anteriormente, ele era feito juntamente com a clínica Manuel Florencio, onde se fazia vários exames lá no shopping. Isso acontecia todos os anos e com certeza vai acontecer muitos e muitos outros anos à frente, né? Mas esse ano não será do mesmo jeito, óbvio, porque a aglomeração é enorme, é intensa, é grande, mas nós da Escola Politec, juntamente com a Clínica Manuel Florencio, estamos aí nos juntando com uma equipe super competente de médicos, mastologistas, cirurgiões, psicólogos, pessoas que possam nos ajudar a ter um horizonte tanto como pacientes, como também como profissionais de saúde, tá? Então a gente está fazendo aí um material super massa, super legal, que será transmitido através de lives, tá certo? E falando sobre um pouquinho de mamografia, eu coloquei aqui a frase: você está cuidando do amor da vida de alguém, né? E eu acho isso muito interessante, porque assim, quando você vai fazer um raio-x de perna, um raio-x de braço, um raio-x normal, geralmente você vai já com um sim ou com não. Ou tá quebrado, tudo bem, isso é consertar. Ou tá com uma luxaçãozinha, vamos consertar também, bola para frente. Mas quando se trata de mamografia, a situação muda, né? A questão ela muda um pouquinho. Por quê? Porque o paciente ele vai com a ideia: ou eu tô com câncer e vou morrer, ou tá tudo bem. E geralmente o ser humano ele tende a ser um pouco mais negativo, né? Então é por esse motivo que quando você está no setor de oncologia, no setor de mamografia, na verdade em qualquer setor de saúde, né? Até porque ninguém está à procura de você porque é a mesma coisa que ir pro shopping, né? Ninguém tá ali para se divertir, não é um parque de diversão, não é shopping, não é um acampamento, é um lugar em que você está em busca, talvez, de um diagnóstico não muito bom. Talvez você já esteja pensando, eu falo assim como paciente, já esteja pensando em algo negativo. Por isso que vocês têm que lembrar, em especial, com mais carinho ainda, de que você está cuidando do amor da vida de alguém, tá? Às vezes é muito comum na sala de espera ter 40, 50 pessoas e aí você vê uma ali com a cara bem feia, outra você pensa, meu Deus do céu, ela deve ser terrível de atender, enfim. Mas não julgue o livro pela capa. E mesmo que a capa e o livro estejam de acordo, mesmo que a pessoa seja daquele mesmo jeito, ela deve ter os seus motivos. E assim, a grosso modo, não é da nossa conta, tá? O que é da nossa conta, professora? O da nossa conta é tratar o paciente direitinho, com carinho, com amor, levando em consideração que é um ser humano
e que está ali procurando um diagnóstico correto, certo? O que está sobre a minha capacidade? Tratar bem o paciente e imprescindivelmente fazer um exame da melhor qualidade possível. A professora está dizendo isso porque é sempre assim, em todos os exames que a gente faz, a regra é essa. De fato, mas veja só, se eu faço um exame mal feito em mamografia, eu posso simular um nódulo, eu posso simular uma microcalcificação, eu posso simular um cisto, eu posso simular uma assimetria que não existe. Então, um exame mal feito em mamografia, ele acaba levando o médico a entender de uma forma errada o exame. Não que ele vá levar somente o seu exame em consideração, porque quando se tem alguma coisa suspeita na mama, geralmente essa paciente vai para outros exames, como a ultrassonografia, a ressonância e exames complementares na mamografia, que a gente também vai estudar isso um pouquinho mais para frente, tá? Mas veja só, você na mamografia é o olho do médico. Você é o olho do médico. Então ele tá ali, ele pega a película, ele olha seu exame e ele tem certeza de que ele pode confiar naquele exame que ele está vendo, porque foi feito por um técnico, uma técnica na qual ele confia, que ele sabe que só faz exame de qualidade. E assim, em questões de saúde, infelizmente, é muito corriqueiro situações judiciais. Técnico, médico, paciente, enfim. Por quê? Porque imagina, por exemplo, você simulou ali um nódulo, sem querer. O médico vai ali e segue aquela conduta como um nódulo, ou um câncer. E na verdade esse câncer nunca existiu. Tá certo, essa paciente começou a acreditar que estava com câncer pelo menos por umas 24 horas. E aí? A preocupação, a dor, a aflição, a angústia que você causou por ter feito um exame mal feito, quem é que vai pagar? Se for uma paciente um pouco esquentada e que está no seu direito, ela pode processar sim. Pode processar, porque você causou uma série de sentimentos conflitantes dentro dela sem necessidade, tá? Falando nisso, também é bom lembrar que você vai escutar muito a pergunta: você viu alguma coisa? Tem alguma coisa suspeita? Eu sei que não pode falar, mas me conta. Prometo que não vou contar pra ninguém. Mas me conta, por favor. Não. Você não conta porque não é da sua ossada. Talvez você tenha anos de experiência e talvez você saiba o que você está de fato vendo ali naquele exame sem precisar de nenhum outro exame. Isso eu sei. Isso eu sei porque eu já trabalhei com técnicas que colocam alguns médicos assim numa situação bem complicada. Então, que existe essa experiência? Existe. Mas isso não lhe dá o direito, em hipótese nenhuma, de dar diagnóstico ou de achar ou de supor de forma nenhuma, tá certo? Então você jamais vai dar a sua opinião clínica sobre exame nenhum. Uma coisa que acontece e que pode acontecer, e se acontecer, deve se fazer sim, pelo amor de Deus, é repetir o exame. Às vezes a paciente, vocês vão ver mais lá na frente nas aulas de posicionamento, que às vezes a paciente ela não colabora muito. E às vezes até a gente como técnico também pode errar, então a gente precisa repetir. Então quando a gente repete ou precisa dizer à paciente, eu vou repetir um exame, bom, aí você já fez uma bagunça na cabeça dela, porque na cabeça dela é o seguinte, poxa, se tá repetindo o meu exame, coisa boa não deve ser. Ai, meu Deus, eu vim aqui jurando que estava tudo bem. Ela não vai me dizer, mas eu tenho certeza. E agora?
Aí você diga: meu bem, eu estou repetindo o seu exame apenas por questões estéticas. A imagem não ficou boa. Eu sou responsável pela sua imagem, pela imagem do seu exame. Então, quando a imagem não está boa, a gente refaz. A grosso modo, a gente fez ali a pintura de uma casa, mas a gente viu que a pintura não ficou boa. Então, o que a gente faz? Derruba a casa? A casa não presta. Tá tudo errado. A casa está precisando de uma reforma grande. Não, está precisando só de uma pintura melhor. Então, às vezes, é bom você falar tanto de uma forma simples, respeitosa, mas às vezes o paciente em si ele precisa escutar de uma forma que ele entenda mais fácil. E isso aí você vai pegando no dia a dia. Você vê ali o paciente que pega de uma forma mais tranquila, você vê ali o paciente que consegue pegar a informação de uma forma um pouquinho mais grosseira, falando a grosso modo. Então, é importante você deixar bem claro que você está ali responsável apenas pela qualidade da imagem. Então, se você repetir, é porque a qualidade da imagem não ficou boa. Ponto final. Tá certo? Ah, professora, mas na verdade eu estou repetindo porque eu vi uma coisa muito estranha. Tá certo. Tá certo. Se você acha que deve repetir porque você viu alguma coisa estranha e pode ser que tenha sido algo que não era para ter aparecido, beleza. Mas aí você vai passar a mesma informação para o paciente. Eu estou refazendo o seu exame apenas por uma questão de qualidade de imagem. Mais nada. Ponto final. Tá certo? E isso é uma coisa que compete ao médico. Médico nenhum vai ficar feliz em saber que você, como técnico ou como técnica, está repassando laudos que cabe somente a ele. Além disso, o exame de mamografia, ele é um exame que deve ser, quando se tem suspeita, é um exame que deve ser complementar. Ou seja, se existe ali alguma coisa que foi vista na mamografia, está um pouco estranho, vai se fazer outros exames, inclusive biópsia, punção, se for necessário. É uma série de exames. Então, a gente não vai vir de uma mamografia simples, convencional, e já querer dar um laudo para o paciente. Até porque isso não nos cabe. Tá certo? Clarinho aí? Então, olhe. Quando eu coloquei, você está cuidando do amor da vida de alguém, o que eu quero dizer com isso? Cuide com calma, com carinho. Tá certo, professor, você já disse isso. Mas, vejamos o seguinte. Sua melhor citação ou abordagem é uma pequena etapa para o homem, um salto gigante para a humanidade. Professor, o que você quer dizer com isso? Bom, mesmo que seja um gesto de carinho. Mas gesto de carinho, professora? Numa mamografia? Como assim? Um sorriso, minha gente. Conversar direito. Se a paciente está com dúvidas, retire as dúvidas dela. Retire as dúvidas dela. Não seja frio, certo? Isso faz você um profissional gigante, um profissional bom, um profissional de caráter. Porque não adianta você querer fazer de bolo. Ah, professora, como assim? Ah, não, eu trabalho 4 horas por dia, tem 40, 50 pacientes ali fora para mim atender. Eu vou ter que me virar, vai fazendo. Não, não é assim. Calma, respira, relaxa. Você vai fazer de acordo com o que pede o protocolo. E aí vem a tal da anamnese. Algumas pessoas já devem conhecer. Eu falo muito isso em sala de aula. Se o computador ajudar, eu agradeceria muito. Mas parece que ele não quer ir. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, tá? Mas a anamnese... Aqui, ó. A espera. É interessante que enquanto os pacientes, as pacientes, ou o paciente também, estão esperando aqui lá na sala de espera, é muito comum as dúvidas. Não, e que o doutor falou assim lá
tal programa, e que outro doutor falou daquele outro jeito, e que é assim, que é assado, e que tem o protetor de tireoide, tem que ter cuidado porque tem técnico que é preguiçoso, não gosta de colocar, mas peça para colocar, senão ele dá câncer de tireoide, e fica aquele vucu-vucu, aquela coisa toda. E enquanto uns estão tentando colocar dúvida na cabeça de outros ou tentar tirar suas próprias dúvidas, tem outros ali que estão caladinhos, apreensivos, com medo porque já tem histórico de mãe, já tem histórico de irmã e está preocupado com o que vai acontecer consigo. Então tem que tomar cuidado porque tem todo tipo de paciente. Tem paciente que está ali para provar você, para saber o quanto você sabe. Tem pacientes que estão ali para tirar realmente as suas dúvidas e tem dúvidas que você deve tirar, como por exemplo, sobre o autoexame, sobre marcadores que a gente coloca na mama, o porquê, e eu vou explicar isso mais em outras aulas à frente. E tem pacientes que morrem de medo de câncer de tireoide, pede para colocar o protetor de tireoide, que isso também é uma coisa que eu vou tirar a dúvida mais lá na frente, tá certo? Então a gente tem que ter cuidado, porque a sala de espera, ela é um lugarzinho complicado. Porque ao mesmo tempo que você chama fulano, paciente A, paciente B, C, D, E, já está tudo reclamando pela demora, e você não pode se estressar por conta disso. Porque se você correr, é muito fácil você trocar a mama direita pela mama esquerda, olha aí o problema. Não era muito melhor ter deixado elas reclamando lá na sala de espera? Ou então você precisar repetir o exame porque você não comprimiu na pressa, você comprimiu muito mal, e aí vai ter que chamar paciente para refazer o exame. Olha aí, mais um problema. Então, ó, pode ter 1000 pessoas aí nesse corredor. Atenda todas elas como se fosse a única paciente que tenha, tá certo? Porque isso vai diminuir os erros, porque isso vai fazer com que você tenha um tratamento humanizado com esse paciente. E se fosse para criar somente técnicos, eu particularmente não estaria trabalhando na Politec. Eu crio técnicos humanos. E eu acho que essa que é a grande diferença entre os bons profissionais e os profissionais mais ou menos. Os profissionais que fazem falta e os profissionais que não fazem falta nenhuma. Então seja do profissional que faz falta. Mas não que faz só falta para a clínica ou para o hospital, mas que faça falta para o paciente. Geralmente esses pacientes são pacientes que você vai ver todos os anos. E eu trabalhei numa clínica, por exemplo, uma clínica bem grande, e logo quando eu cheguei, tinha pacientes que diziam, cadê fulano? Tá de férias. Poxa vida, mas eu faço esse exame com ela há 20 anos. Pois é, tá de férias. Então é uma técnica que faz falta. E a gente precisa aprender a fazer falta como profissional. Certo? Olha, uma coisa que eu gostaria de salientar sobre essa imagem. Veja só. Quem não tem problema? Levanta aí a mão quem não tem problema. Bom, eu não estou vendo vocês, mas eu tenho certeza que ninguém teve coragem de levantar a mão. Pelo amor de Deus, né? Não é possível. Mas enfim, o fato é que todo mundo tem problema. Às vezes você é uma técnica, mas é uma técnica que está saindo de um divórcio, ou uma técnica que está com um filho doente em casa, ou uma técnica que a mãe faleceu há algum tempo, há uns 2, 3 meses atrás, ou é uma técnica que ou um técnico que está com problemas físicos, está com problemas emocionais, está com problemas financeiros, enfim, não interessa. Quando você fechar a portinha da sua sala de exame, esses problemas deixam de existir. Da porta de exames para dentro, os únicos problemas que importam são os da sua paciente. Ok? Veja o semblante dessa técnica, por exemplo. Ela está passando o quê? Confiança, tranquilidade, atenção, calma. E é isso que você precisa passar, tá certo?
Uma coisa muito necessária e muito importante na hora de se fazer o exame de mamografia é você deixar a paciente ciente de tudo o que vai acontecer. Professora, como assim? Bom, simples. Ela precisa saber que a mama dela vai ser comprimida, que talvez possa doer um pouco, que é rápido. Às vezes, eu já atendi pacientes no consultório, por exemplo, que perguntaram se precisava tirar a roupa, se precisava tirar o sutiã. Ou seja, não faz ideia do que é um exame de mamografia, né? É a mesma coisa você dizer, eu vou fazer um exame íntimo, uma colposcopia de calcinha. Não tem nem lógica. Então, assim, eles não têm obrigação de saber como funciona. Então, é natural essas perguntas. Você precisa responder elas com calma, com clareza, com firmeza e sem titubear. Professora, como assim sem titubear? Às vezes, por exemplo, com uma pergunta como essa, eu preciso tirar o sutiã? Bom, na hora dá vontade de dizer, óbvio, lógico, mas você não vai fazer uma coisa dessa. Precisa sim, precisa, porque senão vai sobrepor a imagem, não vai ficar legal. Esse exame ele é só feito sem sutiã mesmo. Então você precisa ser uma técnica bem esclarecedora. Às vezes tem paciente que diz, ai meu Deus, eu fiz esse exame e foi insuportável a dor. Aí você, calma, espera, vamos por etapa. O que foi que aconteceu? Ah, não, porque ela comprimiu demais e demorou muito, não sei o que. Veja só. Se está no período menstrual, aí já é um problema. Porque no período menstrual a mama fica um pouquinho mais dolorida. E a compressão, olha, segunda dica que tia está dando. A compressão, ela não é para doer, é para incomodar. Doeu tá errado, incomodou tá correto. Se não fez nenhum dos dois, tá errado também, tá? Então ela tem que incomodar sim. E aí depois que você comprime a mama, você tá incomodando? Tá incomodando ou tá doendo? Não, tá incomodando. Beleza, eu vou bater agora. Tranquilo. Em 3 segundos a mama dela libera. Assim que você bate o raio, essa bandeja que você tá vendo aí, ela mesmo sobe na mesma hora imediatamente. Tá certo? E aí a gente vai ver os posicionamentos que é feito, os posicionamentos de rotina, os complementares. A gente vai estudar também sobre as patologias mais comuns e vamos ver aí os tratamentos que temos para os nossos dias de hoje, certo? O seu papel como técnico, seja um profissional humano. A gente vê aí que um câncer de mama, ele não envolve só a mama em si. A paciente ela passa por um processo muito difícil, muito complicado. E às vezes você vai fazer a mamografia de uma paciente que só tem uma mama, ou seja, ela já passou por todo esse processo. Ela já passou do processo em que ela recebeu a notícia, em que ela foi para quimio, em que ela foi para rádio, em que ela achou que ia morrer, em que ela teve que ficar careca. No caso dessa paciente em si, inclusive foi até abandonada pelo marido. Então, você vai atender várias pacientes que já passaram por todo esse turbilhão e tá ali tremendo na sua mão, achando que vai ter que passar por tudo de novo. Então, seja humano, seja técnico responsável, tá? A anamnese nada mais é do que o seu primeiro encontro com o paciente. Geralmente, o médico ele não vai ver essa paciente de imediato, a menos que tenha alguma coisa errada na mamografia dela. Aí ele vai precisar ver ela. Mas quando uma paciente ela marca uma mamografia, é você e ela. Você e ela ou você e ele. Então aí você precisa saber coisas como quando foi que parou de menstruar, se já entrou na menopausa, se já fez cirurgia na mama, se tem algum desconforto na mama, qualquer coisas dessa natureza. Coisas também que vem na anamnese, se você tem um histórico na família. E é importante, porque a gente diz assim,
Você tem mãe ou irmã que já tenha tido câncer de mama? Ai, não. Mãe ou irmã não, mas eu tive uma prima por parte de pai que é meio distante. Não, esquece. Mãe ou irmã. Ponto final. Se você deixar, ela vai falar a linhagem todinha. E não é necessário, tá certo? É mãe ou irmã, ok? E aí tem a idade da paciente e deixa eu me lembrar o que mais. Extração. Se faz uso de algum tipo de reposição hormonal, até porque a reposição hormonal ela altera o tecido mamário, então é importante saber se ela fez em algum momento da vida ou faz. Isso é muito importante para o médico saber, porque ele vai ver que qualquer alteração na mama pode ter vindo sim dessa reposição hormonal, tá ok? Bom, mais para frente nós vamos estudar nas próximas aulas sobre a anatomia da mama, vamos estudar sobre as patologias, vamos estudar sobre os posicionamentos complementares, os tratamentos usados na mama e tudo o que nós técnicos podemos fazer, tá ok? Enquanto isso, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na apostila, que certamente deve estar no e-mail de vocês ou na plataforma, né, porque a gente vai fazer alguns exercícios mais pra frente, tá ok? Esse assunto sobre mamografia é bem interessante e bem delicado. Por isso eu peço que vocês prestem o máximo de atenção possível. E qualquer dúvida que tenha ficado, foi uma introdução rápida, mas qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem mandar para mim via WhatsApp ou mandar aqui pela plataforma mesmo, que eu vou estar respondendo tranquilamente, tá certo? Eu espero que a gente volte o mais rápido possível para a sala de aula, porque tá sendo bem diferente essa interação online, né? E eu espero que a gente volte o mais rápido possível. Deixa eu me ver só se faltou alguma coisa aqui. Bom, creio eu que não. Mas, de qualquer forma, e de maneira geral, a mamografia é um exame de raio-x nas mamas. O tubo, ao contrário do raio-x convencional, ele não é de tungstênio, ele é de molibdênio, porque não precisa de tanta carga de feixe de raio-x para poder se ter uma aquisição boa de imagem, até porque trata-se apenas de tecido, tá certo? As incidências de rotina são 2, no caso de pacientes que não têm prótese, e 3 no caso de pacientes que têm prótese, tá certo? Eu vou trazer todas essas informações, inclusive vídeos que mostram como é que faz tudo isso, e conto com a presença de todos vocês, tá certo? Qualquer dúvida, como a gente está fazendo esse trabalho novo agora, é novo para todos nós professores da Politec, quem tiver qualquer coisa para dizer, para que a gente melhore, enfim, manda um zap, manda uma mensagem e com certeza a gente vai levar em consideração. A gente está fazendo todo esse trabalho com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação para vocês, por vocês, e temos parcerias muito boas com médicos muito top. De vez por outra a gente tem lives no Instagram da Politec que falam muito sobre esses assuntos. Então estejam sempre engajados, minha gente. Não é uma pandemia que vai parar o conhecimento da gente, não. O conhecimento, ele tá às vezes a um clique. E às vezes tem pessoas que estudaram, e depois que começou a pandemia, não tocaram mais no livro. Então, como um conselho, eu preciso aconselhar vocês a
abrir o livro, tirar a poeira das apostilas e vamos que vamos assistir às aulas, tá certo? Eu estou muito feliz de estar de volta mesmo que remotamente e qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.